Destaque internacional, o presidente Nicolás Maduro inicia ação militar na fronteira da Venezuela. Reportagem de Camila Yunis. A Venezuela deu início neste final de semana a uma série de exercícios militares organizados pelo ditador Nicolás Maduro. Segundo o regime chavista, a ação seria uma resposta a um suposto plano de agressão dos Estados Unidos, Colômbia e Brasil. Militares armados marchavam pelas ruas de La Fria, próxima à fronteira colombiana, gritando palavras de ordem. A ação, que também contou com um desfile de canhões e tanques de guerra, era assistida pela população que filmava o cortejo. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse que mais de 2.300.000 combatentes participam dos treinamentos. Ele ainda pontuou que não pretende fazer frente ao poderio bélico norte-americano, mas prometeu defender a autonomia da Venezuela. Estamos listos para defender a pátria de Bolívar, para defender a paz e para defender a soberania nacional. Os exercícios militares reforçam a retórica da ditadura chavista. Na semana passada, Maduro acusou o presidente Jair Bolsonaro de incitar um conflito armado com Caracas. O Brasil já descartou um possível enfrentamento em outras oportunidades. Do lado brasileiro, a preocupação é com as denúncias de violência por parte dos imigrantes venezuelanos em Roraima. Após confrontos nos últimos dias entre moradores e fugitivos da crise na Venezuela, representantes do governo federal estiveram na região. Apesar dos esforços das autoridades, relatos dos dois lados indicam que a tensão na região não deve diminuir tão cedo. Fábio Macedo mora em Pacaraima, principal porta de entrada de venezuelanos em Roraima. Ele diz que o maior receio é a violência. Você não pode deixar mais uma porta aberta, você não pode andar na rua, porque você está sendo todo o tempo ameaçado. Assustado, o venezuelano Robert Solano já não sabe se quer permanecer no Brasil. A situação aqui é difícil, né? Porque é muito perigo, tem muito perigo nas ruas. Para o brasileiro Manuel Coelho, quem vem para o Brasil com boas intenções será bem recebido. Não é preconceito, mas temos que organizar a casa, temos que dar atenção para o nosso povo brasileiro e sim, dá atenção para aqueles venezuelanos que queiram vir ao país à busca de trabalho, não à busca de roubar, matar, estrupar, fazer coisas erradas. Durante visita a Roraima na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública admitiu que o fluxo de imigrantes gera uma sensação de insegurança dos moradores. Moro garantiu, no entanto, que a entrada de venezuelanos não aumentou os crimes violentos no estado. Rodrigo Constantino, claro que tem o drama humano da fronteira com o Brasil, mas a questão é que o presidente da Venezuela ainda tem total controle das Forças Armadas, por isso ele não caiu ainda, né? Exatamente, Tiago, e é isso que essa demonstração de força militar quer mostrar, na verdade, né? É consumo interno. Veja, é muito previsível, todo regime socialista acaba da mesma forma. É impressionante como após cada novo fracasso, se renova a esperança na utopia socialista, sem que aprendam nada com a história, né? Todo regime socialista leva a ditaduras, a opressão, a prateleiras vazias, a escassez, né? Miséria e regimes que controlam tudo de cima para baixo. É isso que acaba culminando todo o experimento socialista. E não é diferente no caso venezuelano, é preciso demonstrar força com a ameaça de ataque externo sempre. Até parece que a Venezuela teria condições de impedir uma investida americana, por exemplo, né? Mas é preciso demonstrar força para intimidar e assustar o povo, né? É o povo venezuelano que é mantido refém. Isso aí não é para inglês ver, isso aí é para venezuelano ver e ficar quietinho, sem nenhum tipo de expectativa de que Guaidó, por exemplo, possa assumir o comando e levar o país numa trajetória democrática e de acerto após toda essa desgraça causada pelo socialismo. Então é disso que se trata. Venezuela é um estado fracassado, falido hoje em dia por conta da ideologia socialista e gera esse problema imigratório enorme nas fronteiras, Colômbia, Brasil, né? Ali em Roraima realmente é uma situação drástica e aí a gente entende que a discussão imigratória não pode ficar no campo do abstrato. A gente não pode falar, ai que lindo, receber todos,
refugiados, imigrantes que desejam ir para um país em busca de oportunidades. Na prática, o que acontece é o que estamos vendo em Roraima, se não houver nenhum tipo de controle. É por isso que governantes, políticos que falam em controle de fronteiras, em resgate da soberania nacional, acabam conquistando, de alguma forma, seduzindo boa parte dos eleitores, como acontece com Trump nos Estados Unidos. Não dá para manter fronteiras porosas e abertas, escancaradas, quando do lado vizinho nós temos uma situação drástica dessas. É óbvio que isso vai gerar efeitos nefastos no nosso quintal. Vemos esse drama humano, né, Zé Maria Trindade? É um vizinho incômodo demais, né? E uma provocação, fazer manobras militares ali na fronteira. Isso provocou tensão. Houve nas redes sociais uma disseminação de informações falsas de que o Brasil já estaria em guerra contra a Venezuela. Isso não aconteceu, não deve acontecer, mas é sim uma provocação, e uma provocação considerada grave. Olha, Tiago, recentemente a Venezuela, quando ainda tinha dinheiro do petróleo, se armou até os dentes. Comprou caças modernos, carros de combate e muito armamento. Ao ponto de autoridades, até militares aqui no Brasil, alertar sobre o desequilíbrio provocado pela Venezuela. Era o país bem armado num continente em que as pessoas não estavam, os países, né, não estavam preparados para uma guerra assim. E isso poderia levar a uma corrida armamentista aqui na região. Felizmente, isso acabou não acontecendo, a Venezuela gastou o seu dinheiro e as informações que se tem por aqui são de que esses caças caros comprados pela Venezuela não estão com a manutenção em dia, assim como ninguém sabe exatamente em que estado estão os modernos carros de combate comprados pela Venezuela. Então, houve esse desequilíbrio armamentista. Agora, a situação na fronteira é tão grave que cidades como Pacaraima e como Rio Branco tiveram as populações dobradas. Não houve a participação efetiva do governo federal na segurança pública, na educação e também na saúde. Partos são realizados em Pacaraima e em Rio Branco, mais em venezuelanas do que de brasileiros. E a saúde pública brasileira, o SUS, é de atender qualquer um sem necessidade nem mesmo de documento, e isso onera muito. Veja bem, a Roraima tem um pouco mais de 600 mil habitantes, o estado inteiro não tem condições de assumir esse ônus. Essa movimentação na fronteira vai levar o governo federal e as forças federais a olharem melhor para a região, e isto é o ponto positivo desta macaquice aí ao lado, com esta demonstração desnecessária de força. Isso não existe mais, isso é coisa do passado. Eu acho que a guerra agora é por inteligência, tecnologia e dados. Nada, esses carros de combate aí parece boca de sino e que chute, coisas antigas, não valem mais. Mas é tão antigo quanto o socialismo, né, Zé? E veja uma coisa interessante que a gente precisa, infelizmente, reconhecer, é que o Brasil, como país, tem a sua parcela de culpa nesse caos, porque o nosso ex-presidente Lula, né, apoiou de forma aberta Chávez e depois Nicolás Maduro. Ou seja, de alguma forma o Brasil tem culpa no cartório, porque o nosso governo estava dando apoio a isso daí. E quase fomos na mesma direção, né? País rico, que tinha petróleo, tinha condições de se preparar tecnologicamente, e não acredito em maldição do petróleo, acredito na maldição de governantes horrorosos.